falava, vejo o Senhor, vejo o Senhor. E tem a ver com aquilo que o Espírito ministrou à minha vida. Porque hoje eu tive um dia meio atípico. Porque depois que a gente casa, que o marido viaja, a gente fica meio perdido, né? Eu fiquei meio perdida hoje. Meu marido tá viajando, com eu e meu cachorro, Blake. E daí eu ia, ficava um pouquinho com o Blake, saía. Mas eu sentia o meu espírito queimar por algo. E eu falava assim, se o Senhor quer ministrar o meu espírito, se o Senhor quer falar algo à igreja nessa noite, fale, eu estou aqui para ouvir o Senhor. E o Senhor falou uma frase assim: só tem uma visão profética quem contempla a cruz. Repita comigo a palavra contemplar. Às vezes existem algumas palavras no nosso vocabulário cristão e a gente vai falando e vai passando batido e a gente nem sabe qual o significado. E quando o Senhor falou essa frase comigo, só tem uma visão profética quem contempla a cruz. E daí Deus falou: Camila, hoje eu vou te explicar o que é contemplar algo. Contemplar algo é diferente de ver algo. E nós estamos vivendo, irmãos, dias muito proféticos. Nós fechamos um ciclo de 10 anos para você que nos visita. E nós entramos num ciclo, como a Zelinda disse, de 12 anos. E é tremendo andar sobre uma direção profética. É tremendo andar sobre o profético. Porque o profético, ele nos impulsiona a ver. Ele nos impulsiona o que é a contemplar algo. Os sinais proféticos de Deus, irmãos, eles nos direcionam. É como se fosse o nosso guia. Como se você acordasse todas as manhãs e falasse: para onde eu preciso ir? E o profético, que representa a voz de Deus, vai te dizer assim: vai ali, fale assim, negocie dessa maneira, faça desse jeito. E o Espírito Santo me disse: mas no reino, preste atenção, no reino, você não precisa, nós não precisamos e não podemos apenas ver. Nós precisamos entender a linguagem de Deus. Como se Deus se move de forma sobrenatural. Como Deus se move de forma profética. E existem coisas nesses 12 anos que estão por vir, que Deus vai revelar ao seu espírito. E o Senhor me dizia hoje como profeta: amplie a visão profética. Amplie a forma de contemplar. A forma de ver algo. Porque se nós não ampliarmos, nesses 12 anos, nós não vamos crer. E se nós não crermos, nós não tocaremos. Por isso nós precisamos ampliar. Porque Deus nos tirou daqui e nos levou para essa dimensão. E nessa dimensão algo tem que ser descoberto. Algo tem que ser descortinado. Algo tem que ser revelado a nós. Vocês estão comigo? Então Deus disse: amplie a visão profética. Porque nós precisamos aprender a contemplar. Repita comigo: eu preciso aprender a contemplar. E não somente ver. E você vai aprender hoje a diferença dessas duas coisas. E Deus ministrou isso ao meu espírito: leve os meus filhos a contemplarem. E Deus me deu essa frase. Eu fui no dicionário. Falei: Senhor, então o que é ver e o que é contemplar? Parece duas coisas tão óbvias, não parece? Vejo, contemplo. Qual que é a diferença? A diferença é que ver é algo mais simples. Eu vi fulano passando. Eu vi, nossa, passou um carro ali, eu vi. Ver, você está nessa dimensão. Ver significa enxergar, óbvio. Ver significa avistar.
assistir. Isso significa ver. Agora a palavra contemplar, irmãos, significa, preste atenção, quando você contempla, você admira. Quando você contempla, contemplar está ligado à admiração, a olhar com muita admiração. Contemplar significa atribuir reconhecimento. Contemplar significa imaginar, refletir profundamente. Olha a diferença entre essas duas coisas. Ver o Senhor nessa perspectiva e contemplar o Senhor. Quando eu vejo o Senhor. Ah, Senhor, eu quero te ver. Estou trazendo para essa dimensão dessa revelação de hoje. Não que depois nunca mais a gente pode cantar, eu vou ver, não tem nada disso. Tá? Estou trazendo para o que Deus falou hoje. E quando eu contemplo, eu vejo o Senhor. Mas eu estou admirando quem Ele é. Eu estou dando reconhecimento de quem Ele é. E daí, irmãos, veio uma palavra ao meu espírito. Quem conhece esse versículo? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Davi, quando ele disse, o salmista, ele não falou assim: morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para eu ver a formosura do Senhor. Não, ele disse: para que eu possa contemplar a formosura do Senhor todos os dias. É como se ele estivesse diante de Deus e ele precisasse de pedir algo. E ele falou: se eu pudesse pedir uma única coisa, eu quero morar todos os dias na casa de Deus e eu quero contemplar a sua formosura todo o tempo. Por que Davi disse isso? Uma das coisas que Davi estava dizendo, isso foi algo que Deus me revelou. Davi estava dizendo, naquele momento ele dizia: Senhor, diante de tudo que eu vou enxergar. Porque Davi era um rei. Davi não era um homem que via qualquer coisa. Davi, meu irmão, podia se admirar com muitas outras coisas. Mas ele falava assim: diante de tudo que eu vou ver, Senhor, que eu nunca tire os meus olhos de Ti. Senhor, que eu nunca deixe de admirar a sua formosura. Não importa o império que eu vou viver. Não importa o trono que eu vou me assentar. Não importa a profissão que eu terei. Não importa a quantidade de dinheiro que você vai ter. Não importa a quantidade de bens que você vai ter. Não importa por onde você pisar. O país mais bonito que você for. Você pode dizer como Davi: Senhor, que eu contemple o Senhor em tudo. Que eu veja, que eu contemple, que eu admire, que é do Senhor que veio a produção de tudo isso. Isso é reconhecer quem Ele é. Reconhecer, contemplar quem Ele é. Estão aqui? Davi estava dizendo: Senhor, se eu puder te pedir algo, que eu nunca deixe de olhar para o Senhor e refletir profundamente. Às vezes nós olhamos para Deus, mas nós não o contemplamos. Porque não tem como olhar para Deus, meu irmão, e não ver a nossa incredulidade muitas vezes. Não tem como você contemplar a face do Senhor e andar em pecado. Não tem como contemplar a face do Senhor e andar duvidando toda hora. Por isso Ele está te chamando hoje para contemplar. Deus nessa ceia hoje está te chamando para você ver o que ninguém nunca viu. Para você contemplar coisas nele que você nunca viu. Que eu nunca vi. A minha oração diante do Senhor esses dias tem sido: Senhor, 10 anos se passaram. Eu não quero ficar na dimensão do ver.
Eu quero entrar na dimensão da contemplação. Porque eu não quero passar mais 10 anos da minha vida cometendo os mesmos erros que eu cometi. Fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Ah, mas você não cresceu, você não amadureceu. Tudo isso aconteceu. Mas eu não quero mais continuar na dimensão que eu estava. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de novidade. O Deus que eu sirvo é um Deus de coisas novas. Deus só abre uma dimensão nova para um povo que está disposto a receber algo novo da parte dEle. Deus não abre uma dimensão profética nova para um povo que não crê. E se Deus abrir um ciclo, e se Deus vai descortinar algo, é porque Ele encontrou nessa casa pessoas que creem, pessoas que acreditam, pessoas que estão dispostas a viverem. Repita comigo: contemplar. Um pouquinho mais forte: contemplar. Outro texto interessante, meu irmão, é esse aqui, ó. Daniel disse assim, preste atenção: fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou em mim força alguma. E não ficou em mim força alguma, disse Daniel, diante daquilo que ele contemplou. Depois que Deus escolhe uma geração e Ele faz ela contemplar algo, ela não pode mais ser a mesma. A nossa família não pode mais ser a mesma. A sua vida não pode mais ser a mesma depois que você contempla algo como Daniel contemplou. Daniel ficou sem forças. Tenta imaginar e criar o que Daniel viu, para deixá-lo desfalecido, para deixá-lo completamente sem força. Mas eu acho interessante que ele disse assim: eu fiquei só e contemplei. Nem sempre você está ao redor de uma multidão para contemplar algo. Há momentos que Deus vai fazer você contemplar na sua dor, aí onde você está, na sua luta, vivendo o que você está vivendo. Ele disse: eu fiquei só e contemplei. Muitas vezes você vai entrar para dentro do teu quarto, da tua intimidade com Deus, e ali você vai perder as suas forças, porque Ele vai abrir algo e revelar a você. Ele vai abrir algo, trazer algo novo do céu e depositar no teu espírito. E muitas vezes vai ser ali só. Muitas vezes vai ser aqui, todos juntos. O que importa é estarmos na hora certa e no lugar certo. Contemplar é diferente de ver com os olhos naturais, irmãos. Contemplar é no âmbito do Espírito. Contemplar é aqui, ver é aqui. Nós precisamos entender como o reino em que nós estamos se move. Nós precisamos entender como que as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Porque senão, já viu pegar o carro e colocar no piloto automático? Coloca o carro no piloto automático. Ele sai ali andando. Tudo programado, tudo certinho. Chega em casa, vou para o trabalho, acordo de manhã, volto. E a nossa vida está ali, no piloto automático. Vou para a faculdade, volto, durmo, não oro, não quero saber de nada. Vou na igreja no domingo, quando dá. Não ande com a sua vida no piloto automático com Deus. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus frear, brecar quando tem que brecar. Deixa Deus acelerar quando tem que acelerar. Deixa Ele dar um gás, um turbo, quando tem que dar. Mas tire a sua vida do piloto automático. Nem está escrito isso aqui de piloto automático, sei nem de onde que eu tirei isso. Mas tá bom. E depois que nós entramos nesse âmbito de não somente ver,
mas de contemplar como Davi contemplou. Nós temos como filhos um desafio maior. Qual é o desafio? Contemplar e obedecer o que contemplamos. Contemplar é maravilhoso. Perder a força é maravilhoso. Ficar extasiado, ficar ali desesperado na presença de Deus por aquilo que você contemplou. Mas o nosso desafio maior é obedecer e viver o propósito naquilo que contemplamos. Esse é o seu e o meu desafio. Não passarmos um dia das nossas vidas fora do propósito de Deus. Não passar o nosso dia, o minuto que quer, fora da presença de Deus, mas ter a certeza que você não está vivendo pelo um propósito pessoal, mas pelo propósito do reino. Porque você pode viver pelo um propósito, mas pessoal. Estou vivendo o meu propósito. Mas além do teu propósito pessoal, você precisa viver o propósito do reino. Nem sempre o propósito pessoal é do reino. Nós precisamos viver o propósito do reino. É um propósito maior. Repita comigo, eu preciso viver. Aumenta o volume. Eu preciso viver pelo propósito do reino. E daí Deus me disse assim, depois que você contempla algo, depois que você contemplou algo em Deus, nesse propósito, nós não vivemos para ter, mas vivemos para ser. Uma vez eu ouvi essa frase do Luiz Hermínio. Nós não vivemos para ter, mas vivemos para ser. Por isso que nós como igreja, não ativamos você a todo tempo. Tenha isso, tenha aquilo, tenha isso, tenha aquilo, tenha. Mas nós ativamos a sua vida para algo maior. Seja. É para isso que nós vamos ativar a sua vida. O Espírito Santo quer trazer uma maturidade profética sobre nós. Ele me disse, nós podemos ter muitas coisas, mas sem a revelação do propósito, corremos o risco de viver pelo ter e não pelo ser. De viver pelo que temos e não pelo que somos em Deus. Não que você não vai ter, vou chegar aí. Ter está no âmbito pessoal. Ser está no âmbito coletivo do reino. Porque quando você sai no nível de se aproximar das pessoas para ter algo, você entra no nível do ser algo na vida das pessoas. E aí, Deus te leva a ter para abençoar outros. Porque daí porque Deus não quer que você tenha. Deus quer que você seja leal. Que você seja fiel. Que você seja humilde. Você e eu, estou nesse barco total. Que você seja servo. Que eu seja serva. Que você seja um adorador. Para que daí você possa ter. Repita comigo, eu vivo não para ter, mas para ser. E por isso eu tenho. É completamente diferente. É completamente diferente. Porque as suas motivações aí estão no lugar certo. O seu coração está no lugar certo. Quando você tem, quando você recebe, você sabe, isso é para mim, para o meu desfrutar, isso é para não sei o que, isso é para não sei o que, não sei o que. Isso é para o reino. No reino não importa ter, no reino precisa ser. Tudo que Deus fizer você contemplar será para um propósito. Tudo que você contemplar é para um propósito. Hoje é o dia em que você pare de ver e comece a contemplar. Precisamos caminhar, irmãos, segundo uma visão profética.
como povo profético, precisamos caminhar segundo uma visão profética e não uma visão terrenal, e não uma visão carnal. E a gente tem um exemplo que eu gosto muito na Bíblia, que é o exemplo quando Deus leva o profeta Ezequiel diante daquele vale de ossos secos. E a Bíblia ainda diz que os ossos estavam secos. Não, os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. E ele pega o profeta em espírito e leva ali. E daí Deus ministrou ao meu coração. Ezequiel tinha duas opções. Ou ele via, ou ele contemplava. Porque para contemplar os ossos ele precisava ver o sobrenatural. Agora, se ele ficasse no campo da visão natural, carnal, ele ia ver somente um cemitério. Ele ia ver apenas um cemitério. Apenas o quê? Ossos sequíssimos. E preste atenção o que Deus disse para a sua vida. Deus me dizia, eu imaginando também aí Ezequiel, ou ele entrava na visão de Deus a respeito daquela situação, ou ele entrava no natural. Você imagina, diante de um vale de ossos secos. Começa a pensar. Deus está te dizendo que vai ter situações na tua vida em que Ele vai te colocar diante de um cenário assim, como o de Ezequiel. Você vai olhar e vai dizer, ou eu olho como Deus está olhando, ou eu contemplo, ou então eu estou lascado. Deus vai te levar diante desses cenários. Diante de uma pessoa com câncer. Ou você estende a sua mão, retira a enfermidade e declara que ela é curada. Ou então você ora, abençoa e manda ela embora. Vale seco, vale de ossos secos. Cenário seco. Profetizar quando tudo vai bem, meu irmão, até também sou profeta. Profetizar quando tudo está certo é muito fácil. Agora Deus te tomar pela mão e te levar diante de um vale de ossos sequíssimos é completamente diferente. Deus não leva só profeta, não. Deus leva todos nós diante desses cenários todos os dias. Cenários impossíveis, situações impossíveis, coisas impossíveis. E amplie a sua visão nesses 12 anos. Amplie a sua visão nesses 12 anos. Porque o Senhor me disse, eu vou te pegar pela mão. Vem aqui, Ingrid, vem cá. O Senhor disse, eu vou te pegar pela mão. Vem cá, vou te pegar pela mão. E o Senhor disse, eu vou te pegar pela mão. E eu vou colocar você diante de um cenário. Olha esse cenário, Ingrid, na sua frente. Começa a olhar esse cenário. Família, pai drogado, mãe prostituta, pai adulterando. Poderão esses ossos viver, Ingrid? Empresa falida. Deus vai te colocar diante desses cenários. E Ele vai te perguntar, assim como Ele perguntou a Ezequiel, poderão esses ossos viverem? Você vai chegar diante de alguém no seu trabalho, na sua faculdade, no banco, onde você estiver, por onde você andar. Pode sentar, querido, obrigada. E Ele vai falar, poderão esses ossos viverem? Ele vai te levar a uma boca de fumo. E daí você vai chegar lá e vai olhar. E Ele vai te perguntar, poderão esses ossos viverem, Adriano? Nós vamos entrar no meio dos hospitais nesses 12 anos. Nós vamos entrar em presídios. Nós vamos entrar em muitos lugares. Irmão, nós vamos fazer coisas inusitadas. Coisas que não fizemos em 10 anos. Nós vamos olhar para Taubaté. Olhar para a política de Taubaté. Para a corrupção do Brasil. E daí o Senhor vai perguntar, Ezequiel, poderão esses ossos viverem? E daí nós vamos contemplar. E nós vamos fazer como profeta, humildemente, diante do Senhor. Soberano Senhor, Tu sabes. Soberano Senhor, se o Senhor quiser me usar, Tu sabes.
Não, Senhor, claro que pode. Pode me usar. Não. Soberano Senhor, Tu sabes se esses ossos podem viverem. E daí preste atenção no que aconteceu. Profetizei aos ossos secos. Ossos, ouçam a palavra de Deus. Taubaté, ouça a palavra de Deus. Família destruída, ouve a palavra de Deus. Qualquer lugar dessa terra, escute a palavra de Deus. Farei o Espírito entrar em vocês. Deus vai te levar a esses cenários. E você vai declarar: farei o Espírito entrar em vocês. E eu não vou ficar gritando aqui sozinha. Vocês vão gritar comigo e profetizar. Coloque-se de pé. Traga esse cenário agora. Traga a sua mente. Deus me disse: coloque o povo para declarar isso nessa noite, porque eu vou selar com o anel de selar. Oh, rababababachai. Ezequiel, pode esses ossos viverem? Feche seus olhos um minutinho. Pode esses ossos aí que está na tua mente viverem? Repita comigo assim: ouçam a palavra de Deus. Assim diz o soberano Senhor. A estes ossos eu farei o Espírito entrar em vocês. Profetiza com fé. E vocês terão vida. Eu porei tendões e farei aparecer carne. Cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Repita assim comigo agora: profetizei. Vento do Espírito. Erga a tua mão bem alto. Venha desde os quatro ventos e sopra estes mortos, para que eles vivam. Fala assim: eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Receberam vida, se colocaram de pé, e era um exército enorme. Aleluia! Oh! Podeis sentar. Aleluia! Preciso acelerar aqui, meu Deus. Guarda no teu espírito. Visão profética ampliada para transformar cenários destruídos. Deus está te dizendo isso nessa noite. Visão profética ampliada para transformar cenários destruídos. E Deus me disse assim também. Vocês têm mais um tempinho aí? Deus me disse assim: não é mais tempo de recuar. Não é mais tempo de recuar. E a visão que eu tinha, sabe quando você caminha, e daí você olha para trás e fala: voltar isso tudo? Voltar para trás? Andar tudo de novo? Deus está falando: é muito mais fácil ir para frente, porque eu estou acelerando os dias, do que você olhar para trás
e recuar por falta de fé, e recuar por incredulidade, e recuar por tantas outras coisas, por covardia muitas vezes. Deus está falando, é mais fácil ir para frente, e eu estou fazendo um dia valer 2 dias, como disse o profeta que veio a essa casa, e você vai chegar onde você tem que chegar. Amém? Aleluia. E eu ouvi o Senhor dizer, se você continuar a andar, te farei correr, te farei voar, se for necessário. Glória a Deus. Vou dar uma resumida aqui. Irmãos, e há um tempo atrás Deus me deu uma palavra, hoje Deus fechou aqui, ainda dentro desse contexto, onde não entendia muito bem o que Deus estava dizendo, e hoje Deus falou, pega aquelas anotações. E o Senhor falou assim comigo, vocês precisam entender os meus comandos na vida de vocês. Vocês precisam entender os comandos de Deus. Eu preciso entender o comando de Deus. Vamos chegar lá. No reino de Deus, nem tudo que Deus permite ver ou contemplar é para tocar. Vou construir um fundamento aqui. Nem tudo que Deus manda contemplar, muitas vezes, é para tocar. Deus te revela a hora de tocar. Tem gente que recebe palavra profética e já quer sair tocando. Fala assim, você vai ser um profeta, você vai às nações, você vai ser um pastor, você vai ser não sei o quê, você vai ser um empresário. E nananana, mas não é a hora de tocar ainda. Ainda não é a hora de colocar a mão e tocar. Tem coisas no reino que é para contemplar e não para ver. Dentro desse conceito que a gente trouxe hoje. Por que isso? Deus apareceu a Moisés numa chama, numa sarça ardente em chamas, e o fogo consumia. Sabe o que Moisés fez quando ele viu aquilo? Quando ele viu, nossa, impressionante. Não sou muito artista igual açúcar, né? Estou tentando fazer um impressionante. Moisés respondeu isso, impressionante. Vou ver isso de perto. Preciso ver porque a sarça só queima, não para de queimar. E daí Deus ministrou ao meu espírito. Moisés ficou todo curioso na carne. Moisés ficou realmente impressionado, ver a sarça ali o tempo todo, a presença de Deus se manifestando daquela maneira. Mas a sarça era a revelação de algo, era algo espiritual, era algo que manifestava a Deus. Tudo que é espiritual é para ser contemplado e não tocado no âmbito carnal. Por isso Moisés não podia tocar na sarça. Era para contemplar a sarça. Ele ainda teria outros encontros com Deus. Mas aquele momento ali não era para entrar no âmbito carnal. Nossa, que fogo bonito, que fogo interessante. Que fogo impressionante. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Tudo que você ver talvez não está na hora de você tocar. Preste atenção. Quem conhece a história de Uzá? Sabe quem foi Uzá? Um dia eles foram transportar a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, que carregava a presença de Deus. E Uzá estava ali no meio, era um homem. E a Bíblia diz que Uzá tocou na arca de maneira irreverente. A presença de Deus. Uzá falou, vou dar um toquinho para ver o que é. Às vezes a gente fala bem assim, vou só encostar o dedinho, né? Para ver se vai dar alguma coisa. A Bíblia diz, e ali ele foi morto na mesma hora. Uzá foi morto na mesma hora. E Deus me disse assim, no reino nunca podemos ultrapassar os limites de Deus. Se Deus estabelece um limite, vai até onde Deus estabeleceu e espera a revelação do próximo passo.
Não ultrapasse os limites, porque no reino não tocamos nas coisas de qualquer maneira. Uzá tocou na arca de qualquer jeito, tocou na arca de forma carnal e foi morto na mesma hora. Eu não estou falando que você vai morrer na mesma hora. Traga isso para um âmbito espiritual. Qual a forma que você toca a Deus? Como você toca a Deus? Existem princípios espirituais que precisam ser cumpridos para tocar. A santidade é um deles. Quer tocar? Tá pitando aqui, acho que vou mandar eu parar. Ó. Como que para esse negócio aqui? Não adianta, se não usarmos princípios, se não vivemos os princípios. Estou quase caminhando para o final. Um outro conceito, um outro princípio aí para a nossa vida. No reino nós precisamos entender e ter bem claro o que é permissão de Deus e o que é uma ordem de Deus. Permissão é uma coisa, ordem é outra completamente diferente. No reino nós precisamos entender o comando de Deus, quando Deus dá uma permissão para fazermos algo e quando Deus ordena que nós façamos algo. Tem coisas em nossas vidas que estão sobre a permissão de Deus, mas não ainda sobre a sua ordem. Satanás apareceu diante de Deus e falou assim: eu quero tocar em Jó. Deus falou: eu permito que você toque. Isso foi uma permissão. Eu permito, eu concedo autorização para você tocar. Satanás queria matar. E Deus falou: mas você não irá morrer. Jó não irá morrer. Permitir, irmãos, para finalizar, permitir significa dar liberdade. Permitir significa dar licença para ver. Permitir também é o quê? Conceder, consentir. Isso é a palavra permitir no nosso português. Já uma ordem é um comando superior. Uma ordem é um comando de autoridade, é um mando. Quando a gente, às vezes, alguém que teve oportunidade de ir em presídio, visitar alguém, às vezes tem um vidro. Você tem permissão para quê? Para ver. Mas você não tem permissão para quê? Para tocar. Precisamos entender quando Deus permite e quando Deus nos ordena. Olha só um exemplo interessante para finalizar. Moisés de novo. A Bíblia diz que Deus permitiu que Moisés visse a terra. Deus falou: Moisés, vem cá comigo. Eu permito que você veja. Agora Josué, eu ordeno que ele entre. Moisés, você pode ver. Eu concedo autorização para você ver a terra. Tem toda uma história, dá outra mensagem aqui. Mas a Josué, ele ordenou que entrasse na terra. Deus me disse: Moisés viu, Josué contemplou. Por quê? Porque Josué pôde ficar admirando. Ele pisou, ele tocou, ele entrou na terra. Moisés viu e Josué contemplou. Muitas vezes Deus vai na sua vida, Deus vai permitir que você veja e não toque. E muitas vezes Ele vai permitir você contemplar e admirar. Depende do âmbito e do que Deus está tratando na sua vida e na minha vida. Depende da maturidade que nós temos. Josué também, por que eu falei que daria outra palavra? Porque Josué também trabalhou bastante para poder contemplar. Josué foi fiel a Moisés por muito tempo. Nesses 12 anos que estão por vir, irmãos, nós precisamos ouvir Deus de maneira muito precisa. Muito precisa. Muitas vezes Ele vai permitir que você conheça um pouquinho mais do seu propósito. E Ele vai dizer: não deixe que a ansiedade atrapalhe você tocar nele. Não permita que a ansiedade atrapalhe você tocar naquilo que Deus te mostrar. Coloque-se de pé. Repita comigo assim: eu profetizo sobre a minha vida que a ansiedade
não vai me impedir de tocar no meu propósito. E daí, para finalizar, Deus me falou uma coisa bem dura. Ele disse assim: tem muitas mulheres hoje permitidas serem tocadas de forma errada. Tem muitas mulheres que permitem que o namorado toque, mas ele não tem permissão. Porque quem pode te tocar é o teu marido. Isso não é só para mulher, isso é para homem também. Tá mandando eu parar de novo. Não deixe ninguém te tocar fora do propósito de Deus. Falo para você que é adolescente que está aqui. Não permita. Quem pode tocar em você é o seu marido. É aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Guarde a sua vida para o propósito de Deus. Guarde a sua vida. Guarde o seu coração. Você que é homem, guarde a sua vida. A arca não poderia ser tocada e Uzá tocou. Agora o Senhor falou: finalize essa palavra falando para o meu povo, dando o meu sim. Porque a mulher do fluxo de sangue teve permissão para tocar e dele saiu virtude. E Deus me disse assim: toquem em mim.